Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Quero meditar com vocês sobre a casa que é unida contra a intriga. O texto que vamos estar meditando está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Neste versículo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele exorta a igreja a não desistir. E por que o apóstolo Paulo faz esta exortação? Ele diz neste texto que o nosso corpo, ele morre gradualmente por causa das intrigas que nós enfrentamos, por causa das intrigas que são lançadas contra a nossa vida. O nosso corpo, ele morre gradualmente, mas a nossa alma, segundo o apóstolo Paulo, está sendo fortalecida dia após dia. Por isso o apóstolo exorta aos nossos irmãos naqueles dias na igreja em Corinto para não estarem desistindo. Porque a intriga, meu irmão e minha irmã, é alguém preparando algo em segredo para te prejudicar. Já ouviu falar em traição? Traição parte de uma intriga de alguém que está preparando algo em segredo para te prejudicar a sua casa, a sua família, o seu lar. A intriga, ela parte de uma conversa em forma de fofoca ou boato para causar discórdia na sua casa, na sua família. Por isso que é imperativo termos a nossa casa unida contra a intriga. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, para não desistirmos, embora o nosso corpo esteja morrendo gradualmente, por causa das intrigas que afetam o nosso corpo físico, afetam a nossa saúde, afetam a nossa mente, mas a nossa alma, o nosso espírito está sendo fortalecido, renovado, dia após dia, porque dia após dia há sempre alguém preparando algo em segredo para nos prejudicar. Há sempre alguém pronto a lançar contra nós uma traição. Dia após dia, sempre há conversa em forma de fofoca ou boato para nos causar discórdia. O famoso disse-me disse. Jesus foi alvo de intriga. Jesus, no seu ministério, em Mateus capítulo 11, versículo 19, Jesus, ele sofreu a intriga, os boatos, o disse-me disse, de que ele era um comilão, de que ele era um beberrão, de que ele, Jesus, era amigo de publicano. Publicano era o judeu que cobrava imposto para
os romanos. E Jesus sofreu esse disse-me-disse. Jesus sofreu a traição de Judas, que preparou em segredo, planejou, tramou, maquinou para entregar o seu mestre aos religiosos naquela época. Então, meu irmão e minha irmã, a casa que é unida contra a intriga, contra o disse-me-disse, contra a traição. O que nós vamos meditar é que não devemos desistir, desanimar, embora o nosso corpo sofra os efeitos de uma intriga que prejudica a nossa saúde física, mental, mas a nossa alma, esta é fortalecida, é renovada dia após dia, já que nós saímos de uma batalha e entramos em outra. Vencemos uma intriga e logo em sequência nos é lançada uma outra intriga, um outro disse-me-disse, ou alguém preparando uma traição para nos prejudicar nossa casa, a nossa família. E o apóstolo Paulo, que escreve aos irmãos de Corinto, ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque ele, o apóstolo Paulo, tal como Jesus, também foi alvo de intriga. Em Atos capítulo 24, versículo 1 ao versículo 8, o apóstolo Paulo enfrenta o tribunal romano para se defender de intrigas. Esse texto diz que um advogado romano chamado Tertulo acusou Paulo perante o tribunal romano. Tertulo disse que Paulo era uma peste. Tertulo disse que Paulo promovia desordem entre os judeus no mundo. Este advogado, Tertulo, disse que Paulo era líder do partido dos nazarenos. Veja quanta intriga contra o ministério do apóstolo Paulo, tal como as intrigas contra o ministério do Senhor Jesus Cristo. E como se não bastasse essas intrigas que já falamos, este advogado Tertulo disse que Paulo havia tentado profanar o templo de Jerusalém. Uma intriga mais grave, mais séria do que a outra. Meu irmão e minha irmã, a casa que é unida contra a intriga, a casa que não desiste, a casa que crê que a nossa alma cristã é fortalecida e renovada dia após dia. Porque se não tivermos esta fé, se não tivermos esta esperança de que a nossa alma é renovada, é fortalecida a cada dia, o resultado para o nosso corpo não é outro, senão o cansaço da nossa mente, o desgaste da nossa saúde e a fraqueza do nosso corpo físico, que vai se desviando até morrer,
até ser destruído pelo pó da terra. Vai se defiando. Porque o resultado da intriga é este. Cansa a nossa mente. Todo dia, um disse-me-disse. Todo dia, uma traição de alguém planejando, maquinando em segredo algo para nos prejudicar. Cansa a nossa mente. Desgasta a nossa saúde. Todo dia, um disse-me-disse. Todo dia, uma fofoca. Todo dia, um boato. Desgasta a nossa saúde. Deixa a nossa saúde debilitada. A intriga, meu irmão e minha irmã, enfraquece o nosso corpo. Nosso corpo é um corpo frágil. E a intriga faz com que ele se enfraqueça mais rapidamente. Vai morrendo até ser destruído pelo pó da terra. A intriga, ela faz com que o processo do nosso corpo ele seja mais rápido, já que ela vai cansando a nossa mente, vai desgastando a nossa saúde. Eu espero que neste texto do apóstolo Paulo, a sua casa, meu irmão e minha irmã, esteja unida contra a intriga. Que a sua casa seja uma casa cristã, que não desista, que creia que a alma de um cristão ela é renovada, fortalecida dia após dia. E é por isso que o cristão ele não se desespera. Veja se Jesus se desesperou quando os boatos de que ele era comilão, beberrão, era amigo de publicanos, se espalhou por onde ele andava, precedia a chegada dele, nos lugares onde ele pregava o Evangelho. A fama de Jesus, de comilão, beberrão, amigo de publicanos, não o desesperou, porque a alma de um cristão é fortalecida e renovada dia após dia. Os escribas disseram que Jesus tinha Beelzebu. Em Marcos capítulo 3, versículo 22, veja que intriga, que boato que foi espalhado por onde Jesus andava, que boato que o precedia antes de ele chegar a uma região, que ele expulsava demônios pelo chefe dos demônios, que lhe dava poder. Jesus estava dominado por Beelzebu. E mesmo com essa intriga, com esse disse-me-disse, com essa fofoca, com esse boato, com essa conversa que precedia Jesus nos lugares por onde ele andou, por onde ele pregou, em nenhum momento trouxe desespero para Jesus. Embora trouxesse cansaço, desgaste, mas nunca desespero,
Porque a alma de um cristão se renova, se fortalece a cada dia. O próprio apóstolo Paulo, com essas denúncias gravíssimas, não desanimou. Por isso que agora ele pode escrever para os irmãos de Corinto, dizendo: não desistam, porque eu não desisti diante das acusações dele ser uma peste, dele promover a desordem entre os judeus, dele ser líder do partido dos nazarenos, dele tentar profanar o templo de Jerusalém. O apóstolo Paulo não desanimou. Jesus não se desesperou, porque a nossa alma, o nosso espírito, o nosso eu interior, o homem que há dentro de nós, espiritualmente, ele se renova dia após dia. É fortalecido pela graça da fé. É renovado pela esperança de uma vida eterna. Na vida eterna não teremos intriga. Na vida eterna não teremos conversa em forma de fofoca. Não teremos conversa em forma de boato. Na vida eterna não teremos alguém maquinando, planejando, preparando algo em secreto para nos prejudicar, porque na vida eterna não haverá traição. Por isso, nós somos fortalecidos e renovados dia após dia, todos os dias, dia a dia, a cada dia, a todo instante, a todo momento, pela esperança da vida eterna, fortalecidos pela graça da fé. Porque eu não tenho que ficar olhando para as intrigas, eu não tenho que ficar olhando, imaginando que alguém esteja planejando, tramando, maquinando algo em secreto para me prejudicar. Eu não tenho que olhar para a intriga, eu tenho que olhar para as regiões celestiais. Por isso somos fortalecidos pela graça da fé. A fé é a certeza de coisas que eu não vejo, mas sei que existe. Eu não tenho que ficar olhando, imaginando se alguém está numa conversa em forma de fofoca, em forma de boato, espalhando um disse-me-disse. Eu tenho que olhar para as regiões celestiais, porque a fé é a certeza de coisas que eu não vejo, mas sei que existem. E existe uma legião de anjos enviados por Deus a meu favor. A casa unida contra a intriga. Meu irmão, minha irmã, todos os dias, ainda que venhamos a fazer o bem, ainda que esse bem seja para a glória de Deus, nós sofremos
pela conduta de outras pessoas. E não pense você, meu irmão, minha irmã, que essas pessoas que se levantam contra nós, lançando intrigas, elas vão mudar a conduta. Não. A conduta delas será de mal para pior. Se hoje a intriga delas não funcionou, não deu resultado, amanhã virá pior. Porque são pessoas cuja conduta é uma conduta que não muda. Só muda pela conversão. E como conversão é um ato do Espírito Santo que age em quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer, nós, enquanto Ele não converte essa vida, sofremos todos os dias, dia após dia, dia a dia, a cada dia, tribulação que nos causa aborrecimento, sempre alguém nos oprimindo, tirando a nossa felicidade. Sofremos aflição causada pela angústia de uma notícia, porque tem pessoas que são mensageiras de notícias ruins, nunca trazem uma notícia boa, e essas notícias nos causam aflição, angústia, que tira a nossa alegria. Meu irmão, minha irmã, não se iluda. Há pessoas cujo princípio da vida delas é desacreditar alguém. Elas vivem dia a dia para desacreditar alguém. Elas não dão crédito em nenhum momento por isso nós temos nos tribunais, como o apóstolo Paulo teve, Tertulo, para desacreditar o réu. Não é assim que funciona nos tribunais? O advogado existe para desacreditar o réu, ou vice-versa. O réu tenta desacreditar o advogado. Eu não quero uma vida dessa para mim, como cristão, ter como princípio de vida desacreditar as pessoas. Como numa escola, o aluno quer desacreditar o professor e os colegas, ou vice-versa. O professor quer desacreditar o aluno, ou os colegas querem desacreditar o aluno. Você é assim, meu irmão e minha irmã? Creio
que não. E por não ser assim, eu creio que você une a sua casa, a sua família, contra a intriga de alguém tentar desacreditar o seu lar. Tem pessoas cujo princípio de vida delas é caluniar alguém. E pior, fazem dessa calúnia uma verdade. Fazem dessa fofoca uma verdade. Fazem desse boato uma verdade. Fazem de uma conversa mentirosa uma verdade, para ofender a honra de alguém. Que princípio de vida de um ser humano triste, absurdo. Porque caluniar é um ato de má fé. E não espere você, meu irmão, minha irmã, que essa pessoa caluniadora algum dia terá um ato de boa fé. Algum dia ela terá para com você um pouco de sinceridade. Não se iluda, porque a conduta dela é sempre para pior. E o quanto a nossa casa, a nossa família, o nosso lar sofre com pessoas que todos os dias tentam desacreditar a nossa família, lançam calúnias contra a nossa família. Olhando para este mundo que vivemos, não precisa ir muito longe para encontrar alguém que tenha também como princípio de vida acusar os outros. Na sua vizinhança, no seu trabalho, ou no lugar que você esteja, sempre tem alguém para acusar o outro. E não é acusar porque o outro errou, não é acusar porque o outro cometeu um crime. Pior, acusam sem conhecerem as pessoas. Os escribas conheciam Jesus. Tertulo conhecia Paulo. Conheciam superficialmente, mas tinham como princípio de vida acusar Jesus como comilão, beberrão, amigo de publicanos. Acusar Paulo de coisas que não faziam parte do caráter de Paulo, mas foi acusado por Tertulo. Meu irmão e minha irmã, nós somos luz deste mundo, sal desta terra. Se você não conhece a pessoa, se conhece ela superficialmente, não a acuse. Porque, tal como desacreditar, caluniar, acusar,
também é uma intriga. Você está lançando uma intriga contra a vida de alguém. E o resultado não será outro, senão tribulação, aflição na vida dessa pessoa, que você nem conhece. Tem pessoas que não dão um descanso. É como o apóstolo Paulo disse: dia após dia, todos os dias, dia a dia, a cada dia, não dão pausa, não tem intervalo. Na vida dessas pessoas não há folga para difamar a reputação de alguém. Sua casa já enfrentou intrigas? Teve folga? Teve descanso? Teve intervalo? Teve pausa? Ou a intriga foi sem parar, todos os dias, até alcançar o objetivo, cansar a sua mente, desgastar a sua saúde, enfraquecer o seu corpo, que naturalmente já se enfraquece, mas acelera o processo, aproximando-o da morte. E a morte não é outra coisa senão o corpo ser destruído pelo pó da terra. Enquanto a intriga não consegue sepultar o seu corpo, destruí-lo no pó da terra, não há folga, descanso, intervalo, pausa, dia após dia, todos os dias, dia a dia, a cada dia, sofremos, embora façamos o bem, sofremos, embora o nosso bem seja para a glória de Deus, sofremos, porque as pessoas não mudam. Melhor, elas mudam, sim, para pior. Irmãos, por isso o corpo fica esgotado. Porque não suporta o grau de tribulações, não suporta o grau de aflições, não suporta o grau dos aborrecimentos que nós temos, não suporta o grau das angústias que as notícias nos causam, tirando a nossa alegria, tal como os aborrecimentos tiram a nossa felicidade. O corpo fica esgotado, não suporta o grau, a intensidade da intriga. Veja, Jesus, comilão, beberrão, amigos de publicanos. A intensidade, a força, a violência de dizer que ele era dominado por Beelzebu. A violência de dizer que o apóstolo Paulo era uma peste, que promovia desordem
entre os judeus no mundo. A intensidade, a força que produz uma intriga violenta de dizer que ele era líder do partido dos nazarenos, que ele tentou profanar o templo de Jerusalém. O corpo fica esgotado. A mente fica cansada. A saúde é enfraquecida. Porque todos os dias passamos por dificuldades que as intrigas nos causam. Todos os dias passamos por problemas que as intrigas nos causam. Todos os dias passamos por apuros, crises, enfrentando a contrariedade de alguém que resolveu se opor contra nós e usa a intriga, trama, maquina e segredo contra a nossa vida, para nos prejudicar. Creamos, meu irmão, minha irmã, que assim como a intriga não tem pausa, não tem intervalo, não tem descanso, não tem folga, também, pela providência do Espírito Santo, a nossa alma é renovada, sem pausa, sem intervalo, sem descanso, sem folga. Dia após dia, temos a nossa alma fortalecida e renovada pela graça da fé, pela esperança de vida eterna. Todos os dias temos a nossa alma renovada. A cada dia, a começar pelo instante que uma intriga é lançada contra a nossa vida, neste mesmo instante, a nossa alma é renovada pela graça da fé. Mas para isso, eu não tenho que ficar olhando para a intriga. Eu não tenho que ficar olhando para aquilo que eu estou vendo. Eu tenho que olhar para o invisível, para as providências de Deus, para o socorro de Deus. E renova a nossa alma com a esperança de uma vida eterna. E nesta vida não haverá intriga, não haverá alguém para difamar, não haverá alguém para acusar, não haverá alguém para caluniar, não haverá alguém para desacreditar. Creamos que dia a dia a nossa alma, que é uma alma cristã, é renovada pela esperança, pela providência do Espírito Santo. Toda intriga tem um começo e um fim, e entre o começo e o fim é breve. Nenhuma intriga dura. Ela vai até um determinado momento, quando o Espírito Santo dá um basta. Creamos que a nossa alma é renovada, que a tribulação que nós passamos é breve,
que a aflição que nós passamos é breve e que o peso de toda a intriga contra nós, o Espírito Santo transforma num peso de glória eterna, muito maior que toda e qualquer intriga, muito maior é a nossa vida eterna do que o sofrimento que passamos aqui, causado pelas intrigas. Embora sejam todos os dias, mas o peso da glória eterna não se compara com o sofrimento que passamos dia a dia. A glória do porvir. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Creia que a sua alma é uma alma cristã, renovada, fortalecida pela fé, pela esperança. O que você está passando, você já passou em algum momento da sua vida. E lá atrás, se você lembrar, a sua tribulação, a sua aflição foi breve. Porque o peso da intriga não se compara com o peso da glória, que é muito maior. Você passa, meu irmão, minha irmã, por processo de intriga, alguém está desacreditando você, caluniando, acusando, difamando sua casa, sua família, seu lar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Guarde, lembre-se, nunca desista. Embora sua mente, saúde, corpo possam estar cansados, esgotados, enfraquecidos, mas a sua alma é uma alma cristã, que a cada dia, todo dia, é fortalecida e renovada pela graça da fé e pela esperança de vida eterna. Não desista, não desanime, não fique desesperado diante de alguém que quer desacreditar, caluniar, acusar, difamar. Você, meu irmão, minha irmã, passa por renovação espiritual. Como que eu me renovo espiritualmente? Como que a graça da fé atua na minha alma? Como que a esperança de vida eterna atua na minha alma? Primeiro, me dando a consciência de que a minha vida é uma vida de justiça. Porque às vezes nós reclamamos, nos queixamos que alguém está difamando, alguém está caluniando, alguém está nos acusando, alguém está nos desacreditando. Mas será que também as pessoas não têm razão? Se a minha vida não é uma vida de justiça, você esteja passando pela renovação espiritual, tendo consciência de que a sua vida, meu irmão, minha irmã, é uma vida de justiça, é uma vida de santidade, tendo paciência para com aqueles
que não mudam, mudam sim para pior, a minha paciência também tem que mudar para maior, ter mais paciência, até esperar que o tempo da intriga se acabe. Passe pela renovação espiritual. Tenha a convicção de ter uma vida de justiça. Consciência de que sua vida é uma vida de injustiça. Quando fizer intriga contra Jesus, a vida de Jesus é uma vida de justiça. Quando fizer intriga contra a vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo é uma vida de justiça, a intriga caiu por terra. Ambos tiveram paciência. Tenha paciência, meu irmão, minha irmã. E não siga o exemplo dessas pessoas. Nunca desacredite alguém. Jamais acuse alguém. Não lance calúnias, não difame. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã. Em você repouse, em você permaneça hoje e para todos sempre. Amém.